Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade presencial e transmitida online do Viana de Carvalho. Uma valiosa oportunidade de reencontrar alguns rostinhos amigos, Acho que é esse cabo aí, segura o cabo. Pronto. Reabastecer as energias aqui na nossa casa do coração. Então, antes de iniciarmos, nós sempre lembramos a importância dos celulares. Quem ainda não colocou no modo silencioso, nós pedimos que assim o faça. Vamos fazer alguns ajustes de imagem. Nós temos aqui já um feedbackzinho do ajuste da câmera. Tá ok? Mais para cá? Para trás? Para pisar no X, né? Que está aqui no chão, né? Pronto. Pronto, ok? Então, nós convidamos a todos para a nossa oração de abertura. Vamos então procurar uma posição confortável. Vamos tranquilizar as nossas mentes e os nossos corações, buscando a sintonia com a espiritualidade amiga que acompanha cada um de nós, buscando sintonia com o nosso Divino Mestre e, acima de tudo, com o nosso Pai Celestial, onde agradecemos, querido Mestre, mais uma oportunidade de refletir sobre os teus ensinamentos, nos deixando envolver nas suas energias educativas e medicamentosas. E assim, Divino Mestre, nós rogamos que, através do nosso esforço e com o teu amparo, nos auxilie na jornada de aprendizado individual e coletivo, que auxilie nos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos corações queridos. E assim, Mestre, certo do seu auxílio, das tuas energias, dos mensageiros da tua seara, envolvendo todo o orbe da nossa humanidade querida, nós elevamos os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, Criador de toda a essência de todo o universo. Que tua luz, Pai, que viaja e constitui todo o universo, encontre moradia definitiva em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as
afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Está excelente, André. Bem, meus amigos, como o tema da palestra dessa noite, nós teremos a reflexão do Espiritismo e vida. Enquanto nós estávamos agora na oração de abertura, com o acompanhamento do nosso querido grupo musical Infinito Bem, fazia um bom tempo que nós não tínhamos a oportunidade de ter o público, lógico que limitado, dentro das especificações necessárias, mas em coro, acompanhando a nossa oração. E fazia muito tempo, quem já acompanha a casa há um determinado tempo, fazia um bom tempo que a gente não tinha essa oportunidade de encontrar os corações amigos em coro, em sintonia, no mesmo desejo, na mesma finalidade. Eu acredito que uma característica comum de quem está aprendendo através do Espiritismo é justamente a gratidão. A gratidão que o Espiritismo nos traz em relação a libertar os nossos corações, a enfrentar dificuldades, a ter um novo prisma nas situações que nós vivemos. Nos últimos meses, nós podemos, acho que todos nós temos as nossas histórias, as nossas vivências, onde nós acompanhamos uma solidificação através de uma fé raciocinada diante de tantas tribulações. Nós acompanhamos, pouco a pouco, a nossa edificação como seres milenares, numa trajetória de ascensão espiritual e moral. Nós acompanhamos no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo de amigos, situações que o Espiritismo criou bases tão sólidas, onde famílias e indivíduos conseguiram ultrapassar determinadas situações com a resignação e com a certeza da imortalidade da alma. E isso traz uma força muito grande. E baseado no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de fazer uma leitura de apenas o item do capítulo 6, do Cristo Consolador, onde muitos de nós adoramos essa passagem. Venho ensinar o consolar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação
ao nível de suas provas. Que chorem, pois. A dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores também lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a teia da vida escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino do nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido dentre todos, vós será talvez o mais resplandecente. Dentro dos ensinos do Divino Mestre, e nessa passagem desse item especificamente, acredito que a esperança seja um sentimento que vem em ebulição quando nós refletimos sobre as palavras do Divino Mestre. E uma esperança estruturada em uma fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz. E através dessas passagens, desses ensinamentos e dessas vivências, despertam o sentimento de gratidão. Quando mergulhamos na doutrina espírita, ainda como discípulos, ainda tentando realmente alcançar o patamar de verdadeiros espíritas, nós já começamos a perceber que, através dos esclarecimentos da doutrina espírita, realmente a morte não existe. Começamos a tomar posse da nossa imortalidade da alma. E o mais importante, o Espiritismo resgata a mensagem original do Cristo. E Cristo é vida. O Espiritismo nos faz enxergar a verdadeira felicidade e que ela é uma garantia no decorrer da nossa jornada milenar. Que a dor e o sofrimento possuem finalidades educativas e nunca punitivas. Motiva os nossos corações através de dois pilares universais, estruturados nas sábias leis de progresso e de causa e efeito. Irrefutavelmente nos apresenta a garantia de que os verdadeiros laços afetivos ligados aos nossos corações nunca são desfeitos com a temporariedade do que chamamos de morte. Desta forma, lentamente, percebemos um conjunto de leis neste contexto, entre elas as leis morais que norteiam a nossa jornada de aprendizado, e, ao mesmo tempo, o apoio incessante de queridos corações encarnados e desencarnados, movimentando recursos preciosos para a ascensão da nossa jornada. Vida. Uma palavra que descreve muito bem a essência do Espiritismo, quando passamos a enxergar a verdadeira vida. Passamos a entender mais sobre a nossa própria jornada de evolução contínua e gradativamente experienciando em todos os reinos, inclusive inicialmente nos reinos inferiores, não no sentido pejorativo, desenvolvendo mais tarde o que seria o nosso espírito. E gradativamente também tendo posse do nosso livre arbítrio, nessa jornada maravilhosa de constante aprendizado,
onde nós não conhecemos o limite da nossa evolução. Tranquiliza os nossos corações. Através da comunicabilidade com o mundo espiritual, onde somos lembrados frequentemente que o Divino Mestre Jesus está no leme do nosso planeta, que junto a espíritos crísticos e acima deles o nosso Pai Celestial, nos afirmando que o universo tem dono. Que nós não estamos largados à sorte ou ao acaso. Diante da pandemia, por exemplo, pois que realmente é quando podemos realmente ter uma ideia do curso da transição planetária tão esperada e tão discursada, que na verdade ela é decorrente e resultante da nossa transformação íntima que a doutrina espírita nos convida e nos lembra que a interação com o mundo de regeneração não é uma pílula mágica, onde nós vamos tomar e participar do novo estágio evolutivo do nosso planeta. Lembrando que percebemos o início dessa transformação em regeneração desde o século XIX, conforme nos informa a nossa própria codificação, e que ainda vai levar um bom tempo para ser concretizada. A importância de conhecer e lapidar o nosso mundo interior, onde geralmente são travados os maiores conflitos, transformando as nossas momentâneas sombras em virtudes e, ao mesmo tempo, identificando essas virtudes e potencializando-as. O verdadeiro entendimento, e essa é uma das partes mais importantes da nossa reflexão, o verdadeiro entendimento do nosso núcleo familiar. Laboratório sagrado de reparação e de orientação, possibilitando reajustes necessários de equívocos desta existência e de existências anteriores. Quem participa como colaborador, como voluntário do Viana, da mesma época que eu para cá, já me ouviu falar muitas vezes e repetidas vezes de algumas citações que tocaram profundamente o meu coração, auxiliando na reflexão e estimulando nessa transformação onde todos nós almejamos de alcançar patamares do novo homem, da nova mulher, transformando o antigo nesse ponto de partida onde todos nós buscamos. E o Espiritismo, ele nos traz todas as ferramentas necessárias. Mesmo aquele que conhece o Espiritismo há apenas 1 mês, 2 meses ou 3 meses, este também já não pode mais alegar ignorância. E uma pergunta que sempre palpita aos nossos corações é: o que falta? O que falta da nossa parte para já ter o comportamento que o Cristo nos ensinou? E eu digo, os ensinamentos na sua característica primitiva, em sua essência, não as deturpações que o homem trouxe no decorrer da história, principalmente através dos concílios da história, mas sim a sua essência. Nós sempre questionamos o que nós viemos fazer, qual é o destino da minha jornada, qual é a finalidade da minha vida. E nós temos um roteiro seguro, sem equívocos e sem dúvidas. E ainda assim, respeitando o tempo de cada um, nós temos a resistência de seguir o caminho que é a garantia da nossa transformação. E essa transformação nos leva à verdadeira vida. Dentro das memórias, dos estudos que o Espiritismo nos traz, e através de algumas obras paralelas, seguras, nós temos algumas que eu gostaria de trazer e relembrar, e principalmente compartilhar com as pessoas que fizeram parte ou fazem parte da família Viana de Carvalho há pouco tempo. Todos sabem, quem me conhece, que eu gosto muito das obras de Ivone. Elas trazem ensinamentos
preciosos da nossa jornada. Entre um deles, em Ressurreição e Vida, e aí já de cara muitos já vão lembrar de quais são as passagens, nós temos a lição materna. Na lição materna, dentro nas épocas passadas em território russo, nós temos o espírito Dmitri, onde ainda jovem, mas já na sua fase adulta, mergulhado em suas angústias, em tentar entender a função da sua jornada de vida, dentro da base religiosa onde ele faz parte, ele não consegue os esclarecimentos que podem acalmar o seu coração. Dentro do desespero da sua existência, Dmitri comete o maior de todos os equívocos. Mergulha em um rio gelado, justamente no intuito do afogamento, e assim ele consegue causar o seu suicídio. E Dmitri, que buscava a liberdade, logo percebe que não só não conseguiu a liberdade, mas um agravamento da sua situação. E o espírito de Dmitri se vê preso aos seus restos mortais, no fundo do rio, durante longo tempo. Entre o desespero, o ódio e o arrependimento, em determinado momento, Dmitri começa a lembrar da sua querida mãe. Ele começa a lembrar dos detalhes da sua fisionomia, da sua antiga casa, dos seus irmãos no tempo de infância. E Dmitri começa a lembrar que diariamente, à noite, a sua mãezinha querida trazia para ele e para os seus irmãos, ainda na infância, os ensinamentos do Divino Mestre. As suas parábolas, os seus milagres, os seus ensinamentos morais, trazendo de uma forma intensa e amorosa aqueles ensinamentos que norteiam e vão nortear por muito tempo ainda a nossa humanidade. E Dmitri começa a se ver envolvido em novas sensações. Ele começa, pouco a pouco, a visualizar algumas rotinas da sua infância. Em determinado momento, ele, em seu íntimo, se torna novamente criança. Ao sabor das imagens, das recordações. E, de novo, Dmitri ora sobre o regaço da sua mãe, como altar, qual pecador ante a imagem de um anjo bom. Novamente, ele se sensibiliza ante aquele doce Jesus trazido pelas lembranças dos ensinamentos da sua mãe. E de novo ele se inclina, levado por um respeitoso temor diante dos nichos existentes pelas paredes da sua antiga casa. Se ajoelha ante a imagem da amada Nossa Senhora. Acendeu uma lamparina humilde, renovou as águas das vasilhas onde a sua mãe depositava rosas e violetas para homenageá-la. Ouvindo sem cessar o ensinamento do Evangelho, através da voz da sua mãe, revigorando forças, aniquilando revoltas, para conceder-lhe equilíbrio necessário para os novos rumos. Em determinado momento, Dmitri percebe a presença da sua querida mãe. Se deixa envolver por aquela emoção e se coloca novamente como criança que busca o refúgio em local seguro. Dmitri muda o seu padrão mental e daí em diante ele segue para a verdadeira vida, se desvinculando daquele ambiente. Entre as passagens de Ivone, nós temos também o sonho de Rafaela, também muito conhecido dos nossos queridos grupos de estudo e de outras palestras já utilizadas. Também em um ambiente frio, só que em terras italianas, nós temos Rafaela,
que teve a sua filha falecida há aproximadamente 6 meses do acontecido, chamada Ada, de apenas 3 aninhos. E dentro dessa vila onde se encontravam essas mulheres, onde todos se alimentavam do que plantavam, naquelas características rústicas daquele tempo, essas mães, no final do dia de trabalho reunidas, pedem a Rafaela para contar novamente o sonho que ela teve na noite anterior, visando acalentar o coração de uma outra mãe que também tinha o seu filhinho há mais de 2 anos, já falecido, mas ainda mergulhado em muitas dores e depressão. E Rafaela começa a narrar o seu sonho. Que em determinado momento ela se sentiu levada para uma colônia na qual ela entende como um local celestial. Um local muito bonito, coberto de luz prateada, onde ela percebe o movimento e leves hinos com voz doces, entoando-as. E quando ela se aproxima, ela percebe que no núcleo daquela praça tem várias e várias crianças brincando. Como nós já imaginamos as crianças como lindos anjos, ela as vê dessa forma, com as suas asinhas, com as suas vestes brancas, com aquela luz dourada ao redor delas, e todas brincando alegres e entoando os hinos no qual ela ouvira há pouco. E ela se sente alegre com aquele ambiente revigorante. Mas em determinado momento, ela percebe uma criança afastada das outras. Ela percebe que essa criança, ela está em volta de uma veste cinza escura, como se estivesse suja. Ela percebe que as asas e a veste dessa criança estão ensopadas e com o semblante extremamente triste. E ela reconhece essa criança. É Ada, a sua filha querida. E ela se aproxima, angustiada da sua querida filha, e pergunta por que ela se encontra daquele jeito, daquele estado. Logo ela, que era a alegria daquele lar. E Ada, com a sua voz doce e ainda assim extremamente triste, ela se dirige para a mãe e diz: pois justamente és tu a culpada de tudo, mãezinha. Tanto choras e blasfema contra Deus por minha causa, que me prendes ao teu lado, pela compaixão que me inspiras, com a tua mágoa demasiada e o teu desespero. Tuas lágrimas molham minhas asas, sombreiam minhas vestes, que devem ser de luz. E nesse estado não me será possível compartilhar das alegrias das outras crianças que habitam felizes moradas dos céus, nem alçar voos pelo infinito, onde deverão residir aqueles que deixaram o mundo para se tornarem ditosos. Promete que não mais hás de chorar e lamentar assim, e serei feliz, como são estes que aqui vês, porque poderei seguir, sem pesares, para o seio daquele que criou leis que tu desconheces, mas que mesmo assim deverás acatar, porque são justas e muito sábias. E um dia, mãezinha, aqui mesmo virás ter, para continuarmos a felicidade momentaneamente interrompida, para daí em diante seguirmos para a verdadeira vida. E continuando as nossas reflexões, agora adentrando nas obras de André Luiz, nós temos Entre a Terra e o Céu, o 7º livro da obra, onde tem, dentro dos diversos ensinamentos, nós temos Odila, a mãe de Júlio, um jovenzinho de 8 anos. Odila desencarna, o seu ex-esposo contrai novas núpcias, e Odila, tomada pelo ciúme,
começa a exercer um processo obsessivo na nova esposa do seu ex-marido. E para intensificar todo o quadro, o jovem Júlio, de 8 anos, acaba desencarnando, morrendo afogado na praia. E Odila, tomada de maior ódio, culpa justamente a nova mãe de ser a responsável por toda a desarmonia que acontece naquele lar. Em determinado momento, a equipe de André Luiz, que acompanha ele nessa trajetória deste livro, começa a estudar o caso, se aproxima de Odila através de trabalhadores da espiritualidade mais competentes. Nesse caso, todos nós lembramos de Clarencio, não é? No nosso lar, nome bem conhecido no nosso meio. Neste livro, Clarencio está novamente como instrutor de André Luiz. E quando se faz necessário exemplificar o verdadeiro amor, Clarencio chama uma outra irmã da espiritualidade, irmã Clara, pois Clarencio explica para André que nem ele ainda aprendeu a realmente amar. E a irmã Clara se aproxima de Odila, consegue fazer um acolhimento fraterno, e Odila, pouco a pouco, muda a sua postura mental, e o que acontece? Odila se torna a benfeitora daquele núcleo familiar. E ela começa a exercer influências positivas para a harmonia daquele núcleo familiar, restituindo a conexão entre o seu ex-esposo e a nova esposa, e bem-sucedida nas suas novas investidas e nos seus novos objetivos, aquele lar se torna a possibilidade da reencarnação do seu filho querido que desencarnou com apenas 8 anos. A postura mental de Odila, transformada pela orientação dos benfeitores, com a essência dos ensinamentos do Cristo, muda totalmente a perspectiva de um quadro, de um ambiente, onde vários corações necessitados de aprendizado na nova jornada são envolvidos. Para daí em diante, todos os corações envolvidos seguirem para a verdadeira vida. E ainda nas obras de André Luiz, nós temos em Ação e Reação um caso bem interessante, onde nós temos a Alzira. A Alzira, ela é, através do processo obsessivo e do processo de depressão que ela já se encontrava, estimulada e induzida ao suicídio. Alzira, já desencarnada, e já novamente reharmonizada dentro dos quadros dos ensinamentos do Cristo, ela se junta em determinado ponto à equipe que André Luiz faz parte neste outro livro, se aproxima dos seus 2 algozes, que eram seus cunhados, também já desencarnados, que exerceram esse processo obsessivo, e ela se vincula a eles em um processo de perdão e, dentro das programações, ela se disponibiliza como a nova mãe para que eles possam reencarnar e dar trajetória de reparação à sua jornada. Cada um deles tendo no ventre daquela que eles induziram ao suicídio uma nova oportunidade de jornada e de reparação. E ela, disposta a esse sacrifício por seus familiares, por enxergar justamente a oportunidade da verdadeira vida. E por último, nas citações das obras de André Luiz, nós temos o 12º livro, Sexo e Destino, onde nós temos a trajetória de um dos personagens que se chama Marita. Marita, depois de grave atropelamento, ela se vê em vias de desencarnar. O atropelamento dela se deu pelo desespero de uma situação iniciada pelo seu padrasto,
que sofria um processo obsessivo severo em relação ao sexo desde a sua juventude. Dentro desse ato, o seu padrasto acaba originando, influenciado pelo processo obsessivo e, ao mesmo tempo, pela afinidade das suas preferências e atos, Marita se vê em vias de desencarne. A parte interessante desse ensinamento, desse livro, é que o obsessor do seu padrasto tinha um certo tipo de amor meio adoentado por Marita. Quando ele é avisado pelos benfeitores, que André Luiz faz parte, que Marita estava em vias de desencarnar, ele fica um pouco desconfiado, vai ao hospital público onde ela se encontra em coma, e percebendo que o estado era real, em vias de desencarnação, o obsessor influencia o padrasto de Marita para se movimentar a favor dela, movimentando recursos médicos particulares, tentando evitar o desencarne. Contudo, o desencarne é iminente, o estado orgânico dela é irreversível. E o que a espiritualidade faz? Pouco a pouco, orienta o obsessor ainda, como obsessor, para ele refletir na sua conduta diante dos ensinamentos do Cristo. Eles conseguem também influenciar o padrasto dela, onde ele se torna espírita e começa a ter uma nova postura mental e moral. Consequentemente, já não existia mais afinidade entre obsessor e obsidiado. Acaba-se o link, a equipe espiritual aproveita para tentar o esclarecimento e ele é bem-sucedido. E quem é que mantém Marita ainda encarnada dentro do prazo que o espírito dela precisa? O ex-obsessor. Ele consegue ter uma afinidade energética e fluídica com ela, mantendo o seu organismo ainda vivo, que é o tempo necessário para Marita, ainda em coma, se equilibrar espiritualmente e emocionalmente para os desenlaces finais e para o núcleo familiar dos corações envolvidos terem oportunidade de seguir para o novo caminho. E assim acontece. Pouco a pouco, André Luiz acompanha essa mudança de trajetória, de postura, e o ex-obsessor, ele se torna o benfeitor momentâneo daquele núcleo familiar, possibilitando a oportunidade de resgate dos corações envolvidos. E nós podemos entender que ele também enxerga a oportunidade da verdadeira vida. Então são vários os exemplos, incontáveis os exemplos que o Espiritismo nos traz da oportunidade de mudança de conduta, a oportunidade de estabelecer novos laços com nossos antigos desafetos, nos preparando também para o regresso do mundo espiritual, estruturando núcleos familiares para que possa ter a postura correta no retorno para a verdadeira vida. Dentro do final desse livro, de Sexo e Destino, André Luiz, ele compartilha, no finalzinho das últimas páginas, ele presencia o reajuste dos familiares encarnados envolvidos. Dentro de uma praia em Copacabana, e quando esses familiares se afastam da praia, com os laços reatados, André Luiz, emocionado, ergue uma oração em seus sentimentos a Deus, agradecendo a oportunidade de aprendizado que ele presenciou. E a parte que me chamou bastante atenção é que ele menciona que quando entrou em oração, nenhum dos banhistas, da centena de banhistas que ali se encontravam, percebeu nem a mínima percepção da oração que ele se dirigiu ao alto. Então, onde se encontra a nossa mente e o nosso coração? Dentro do caminho que nos leva ao Cristo? Ou ainda nos prazeres e objetivos transitórios que muitas vezes nos afastam deste caminho? Mais uma vez, o Espiritismo nos traz todos os mecanismos necessários para a renovação que nós queremos ter,
só que muitas vezes sem esforço, sem dor e sem a transformação que é necessária. Mais uma vez, lembrando que não é uma pílula mágica, não é como determinadas vezes, onde nós temos a oportunidade de conversar com alguns amigos que acreditam que para a transformação basta apenas receber o passe, tomar um copo de água fluidificada e continuar com a mesma postura mental e moral. O que nós almejamos só é resultante de transformação e com muito esforço o tempo inteiro. E assim, pouco a pouco, nós vamos conseguir atingir esse objetivo. Dentro das reflexões dessa noite, nós podemos entender o que basicamente? Que a maior responsabilidade e esclarecimento que o Espiritismo nos traz é justamente a nossa libertação como espíritos imortais e os únicos responsáveis por nossa jornada. Ninguém mais pode alterar a nossa jornada de maneira definitiva como nós mesmos. E assim, pouco a pouco, como passaram todos os benfeitores, como passou o próprio Cristo de Deus a atingir o seu estado de evolução, todos passam pelos mesmos estágios que nós já passamos e estamos passando. A questão é, quanto tempo ainda vamos adiar a nossa própria ascensão espiritual? Quanto tempo nós vamos realmente acreditar e viver na verdadeira vida? Entendendo que a cada encarnação neste planeta escola, nós estamos nos preparando para outros planos evolutivos. Entender, mas de maneira clara e verdadeira, que a morte não finaliza os laços dos nossos corações. Muitas vezes, em muitos trabalhos mediúnicos, antigos trabalhadores e frequentadores retornam sempre com mensagens edificantes, lembrando, nós estamos aqui. Nós não paramos de existir. Os laços dos corações não foram rompidos. Para que exemplo e confirmação da verdadeira vida? Então, está onde sempre esteve o poder da nossa jornada em nossas mãos, nos lapidando o máximo possível para o reencontro inevitável das pessoas queridas dos nossos corações. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma poesia que é de Henry Scott, que é muito atribuída a Santo Agostinho, mas ele realmente é o criador deste poema. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi.
em última reflexão, um dos grupos de estudo que nós fazemos parte, dentro do grupo mais íntimo, nós perguntamos para o grupo: o que para vocês significa vida e espiritismo? Em um parágrafo, foi possível fazer a junção dos principais tópicos. O espiritismo esclarece para o verdadeiro objetivo e sentido da vida. É se enxergar com os olhos espirituais fora da vida material, ainda estando encarnado, estimulando o burilamento necessário e assim iniciando primeiro pelas pequenas transformações, para depois focar nas grandes. E conforme um querido amigo descreveu, espiritismo é chave, sacudida, ferramenta, lenço e abraço. É o caminho para a verdadeira vida. Muito obrigado a todos pela valiosa oportunidade. Que o Cristo de Deus esteja sempre em nossos corações. Então, o grupo assume para fazer o encerramento? Bom, gente, dá um recadinho aqui que a Eva me pediu. Para quem tiver garrafa PET em casa, de qualquer tamanho, a campanha São Francisco de Assis já voltou. E aí o centro está... Perdão. A campanha São Francisco é mais uma campanha da casa, é mais um trabalho da casa, que vai até as ruas para poder assistir aquelas pessoas que são moradores de rua, né, que estão necessitados, enfim, de comida, roupa, material de higiene, enfim. E aí o que acontece? A campanha voltou e a gente está pedindo a quem tiver garrafa PET em casa, de qualquer tamanho, vazia, né? Se você trazer cheia, também pode. Para poder trazer aqui para o centro, para a gente poder fazer essa campanha, levar suco, água, enfim, para essas pessoas, para os moradores de rua, né, que são assistidos aqui pela campanha São Francisco de Assis. Não só pessoas, animais também, né, Eva? Sim, devido à pandemia. Isso. Todos os dias tem plantonista aqui, pela manhã e pela tarde, né, para receber. Ou então pode vir, quando vier na sexta para aqui para a palestra, também pode trazer. Enfim. O que quer falar mais? Sim, do passe, né, Eva, também. Quem desejar, né, o passe está sendo realizado todo sábado pela manhã, das 8 às 11. 8h30 às 11. Às 12, de 8h30 às 12, sempre tem uma equipe de plantão para aplicar o passe. Tá? Devido à pandemia, não está sendo possível. Agora a música do Grupo Acorde, chamada Quem Somos. Pare, pense na vida. Faça perguntas, queira saber de onde viemos, quem somos, para onde vamos. É bom entender. Tudo tem resposta, você pode crer.
hoje mesmo a procurar compreender. A terra é apenas uma escola sideral, é uma passagem da vivência espiritual. Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber por que Deus então criaria tantos planetas na imensidão. Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. Deus que é Pai poderoso não criaria nada em vão. Não somos os únicos seres da sua criação. Pense na vida, faça perguntas, queira saber se só temos uma existência na Terra, por que tanta diferença entre as pessoas? Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. Deus que é justo e bom, sempre só quer o nosso bem. O que vemos são colheitas de um passado mais aquém. Bom, gente, vamos todos em paz para casa. Sigam com essa mesma energia, com essas mesmas vibrações. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser, se Deus assim permitir, estaremos aqui juntos. A bateria. Canção. Agora que a prece terminou, volto pra
como foi bom estar aqui com você. Meu Deus, como foi bom estar aqui Com você. Meu Deus, como foi bom. Meu Deus, como foi bom. Meu Deus, como foi bom estar aqui. Tchau, gente.